Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião, mas antes, como fazemos todas as quartas-feiras, vamos estar meditando na Palavra de Deus e posteriormente vamos orar conforme Deus tem nos orientado. Amém? Então eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Salmo 143. Nós vamos ler versículos 8 ao 10, que diz assim: Faze-me ouvir do teu amor pela manhã, pois confio em ti. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por caminhos planos. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez na tua presença, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para meditarmos na tua palavra. E assim queremos fazer debaixo da orientação do teu Santo Espírito, para que ele possa trabalhar em nossas vidas e assim realmente colocarmos em prática aquilo que o Senhor estiver nos ensinando. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos meditar. E como temos meditado na palavra de Deus, onde o Senhor tem nos levado a meditarmos a respeito da nossa vida cristã, ou seja, o nosso relacionamento pessoal e sincero com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Somos, então, motivados e nos empenharmos na busca do conhecimento da palavra de Deus, procurando cada vez mais nos aprofundarmos no entendimento do plano de Deus que ele tem para cada um dos seus filhos. Deus tem nos levado a orarmos para que esse processo de aprendizagem e assim, consequentemente, a aplicação deles em nosso viver, que essa aprendizagem seja eficaz e realmente glorifique o nome do Senhor. Então nós temos aprendido o quanto é importante mantermos esse relacionamento com o Senhor Jesus todos os dias, pois vivemos nesse mundo que, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus, não pertencemos a eles, pois fomos comprados e justificados pelo seu precioso sangue. Mas, mesmo estando nesse mundo, o que nos sustenta espiritualmente falando é nos mantermos conscientes de que aqui há uma luta, porém sabemos que somos do Senhor e o maligno não pode nos tocar. Mas muitas vezes o cristão se deixa envolver em situações que o levam a desviarem dos propósitos de Deus para os quais cada um foi chamado para fazê-lo. E isso acontece quando deixamos de ouvir o guiar do Espírito Santo. Então deixamos de orar e de vigiar como a palavra de Deus tem nos orientado. Então somos movidos a servir ao Senhor, e isso graças ao eterno e incondicional amor de Jesus Cristo por nós. Como nós podemos ler nas palavras de Paulo, lá em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17, que diz assim: Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais deste modo.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Em outra versão, fala: o amor de Cristo nos constrange. Essa frase expressa a ideia de que o amor de Jesus Cristo exerce uma influência poderosa sobre todos os cristãos, levando-os a agir de maneira bem diferente daquela preconizada por este mundo. A morte de Jesus em favor de todos os seres humanos é a expressão do amor incondicional de Deus que motiva os que o servem a viverem para Ele e para a sua glória, segundo nos ensina a palavra de Deus, como temos aprendido. Ou seja, o amor de Cristo é a motivação para a vida cristã. A morte de Jesus pelos pecados é a razão pela qual os cristãos são levados a viverem para Ele e não mais para si mesmo. Então, meditando nesses versículos, podemos concluir que todo aquele que nesse mundo caminha mais intimamente com o Senhor Jesus Cristo, em obediência à sua palavra, mantém todo o seu viver, independente das situações, mantém a paz e a alegria que só o Senhor Jesus Cristo pode proporcionar, conforme as suas palavras aos seus discípulos, lá em João, no capítulo 14, no versículos 23 ao 27, que diz assim: Jesus respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. As palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Nós já ouvimos diversas meditações a respeito desse trecho da palavra de Deus. Mas o que precisamos frisar é que o cristão que anda nessa intimidade com Cristo Jesus busca constantemente viver em santidade, conforme o Senhor tem nos ensinado, e assim desfrutar da esperança, e isso desde já, da vida eterna com Jesus. Esse viver é relatado pelo apóstolo Paulo quando do seu testemunho, do seu próprio testemunho a respeito do viver dos cristãos da igreja em Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 ao 7, quando ele diz: e vos tornaste nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Mas quando, ao nos tornarmos também imitadores e modelo, sabemos que isso é obra do Espírito Santo em nós, nos capacitando para isso. Mas vamos ler o que Tiago também nos exorta em sua carta, lá no capítulo 4, versículos 5 ao 8, que ele diz assim: ou pensais ser motivo, que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muitos ciúmes? Todavia ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos.
E vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Então, nesses versículos, Tiago está falando sobre a necessidade de se humilhar diante de Deus e assim resistindo ao diabo e se aproximar cada vez mais do Senhor. Ele está mostrando que o rumo deste mundo é contra os princípios de Deus e que os ciúmes do Espírito Santo é um lembrete de que devemos buscar a Deus e não os prazeres deste mundo. Ou seja, Tiago nos lembra que o Espírito Santo que habita em nós tem zelo, um zelo santo por nós e nos chama a uma intimidade sincera com o Senhor Jesus, alertando-nos contra as influências deste mundo. A paz que o Senhor Jesus nos proporciona pela graça, com certeza é fruto da sua misericórdia e do seu amor incondicional. Amor esse que foi nos dado, não pelo nosso merecimento ou por nossa capacidade de praticarmos os ensinos da sua palavra, mas porque o Senhor ama o seu povo. O que não podemos esquecer também é que Deus, nesse amor, tem zelado em todas as áreas das nossas vidas, derramando sobre nós o seu Santo Espírito, que nos guia em todo o tempo. Porém, esse fato não significa que temos a liberdade para pecarmos, consciente ou inconscientemente, como lemos lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, que ele diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então João, ele enfatiza: eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Ou seja, temos a palavra de Deus em nossas mãos e o Espírito Santo nos guiando para que isso não aconteça. Mas, evidentemente, se acontecer, e isso significa que não se trata da prática constante de pecar. O que acontece quando da desobediência da sua palavra e não buscar ouvir o Espírito Santo, mas um deslize por sermos falhos, inconstantes e limitados. Então, quando isso acontece, sim, o Senhor nos perdoa, porque Jesus intercede por nós em todo o tempo. Mas não deve ser um hábito na nossa vida o desobedecer os mandamentos do Senhor, não levar em conta aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Amém? Quando então testemunhamos a respeito do amor de Deus através da obra do Senhor Jesus Cristo, para nossa redenção e justificação, nós o fazemos na dependência total de Jesus Cristo, agindo em nossas vidas e em obediência, como temos exortado e repetido, em obediência à sua palavra e não na nossa capacidade de assimilarmos ou compreendermos o que temos aprendido. E com certeza o praticar desses ensinos. Pois como também temos aprendido na escola dominical, o pecado veio pela desobediência do homem. E Paulo cita esse fato lá em Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, o nosso testemunho deve ser baseado nas verdades bíblicas, de que a alegria, a paz, que o relacionamento com Jesus nos traz e, consequentemente, o nosso crescer nele, em Jesus. E isso está condicionado em abandonarmos efetivamente os pecados e renunciarmos aos maus hábitos, buscando essa intimidade com Jesus em todo o tempo.
Isso nos faz lembrar o que lemos lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 ao 16, que diz assim: Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas, sem discórdia, para que vos torneis filho de Deus irrepreensíveis, sincero e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perverso, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. O Evangelho de Jesus Cristo é e sempre será verdadeiro. Ele é o único e maravilhoso e deve ser pregado, e assim testemunhando o viver com Jesus Cristo num relacionamento íntimo e sincero e também pessoal. Porém, não podemos simplificá-lo ou amenizarmos as consequências do pecado e o não comprometimento com a sua palavra e os seus ensinamentos, assim como praticá-los ativamente e na sua integridade. Relembrando também as palavras de Paulo sobre si mesmo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 9 ao 11. Quando Paulo diz assim: Pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, mas a graça de Deus que está comigo, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Então, completando essa nossa meditação nessa noite, vamos ler também na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 ao 4, quando ele diz: Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso, pois tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como cristãos, somos nascidos de Deus e por eles eleitos para servi-lo. E assim amamos o Senhor nosso Deus, como amamos a Jesus, nosso Deus e Salvador, e ao Espírito Santo, que opera todo o querer de Deus Pai em nossas vidas. Amamos a sua palavra e nos dedicamos ao aprendizado e à oração. E assim, e somente assim, venceremos esse mundo, vivendo como a igreja do Senhor Jesus. Na maneira que meditamos no domingo, a respeito da unidade em Jesus Cristo, ou seja, a unidade da igreja em Jesus. E jamais seremos decepcionados, conforme as palavras do salmista, lá no Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, ó Senhor, não decepcionas os que te buscam. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e que possamos, então, orar nesse sentido, orando por uma igreja que realmente testemunhe o amor incondicional, porém verdadeiro amor de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos
e tenha uma boa noite de descanso. Mas antes, vamos ter esse tempo de oração para a glória do nosso Deus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos.